existem poucos filmes que conseguem manter o mesmo nível de mistério e de suspense conforme as coisas vão acontecendo, ou seja, do início ao fim. A Mulher de Preto, lançado no ano de 2012, com certeza se enquadra nisso. Afinal de contas, é um filme que você começa a assistir ele já se fazendo diversos questionamentos, tentando entender o que está acontecendo, e você chega ao final praticamente com esse mesmo sentimento, com essa mesma sensação. Você se questiona, você fica tenso, você acompanha. É um suspenso e mistério do início ao fim. Porém, existe uma coisa muito interessante a se falar a respeito desse filme. Depois dos seus 40 primeiros minutos, pelo menos essa foi a minha percepção, parece que o filme ele realmente deu uma engatada. Porque os primeiros 40 minutos eu considerei eles meio lento e até mesmo um tanto quanto cansativo. Arrastado também dá pra dizer. Então, assim, os primeiros 40 minutos do filme, ele tem, assim, um clima de mistério e também de suspense. Porém, é uma coisa mais arrastada, uma coisa mais complicada de se acompanhar. Uma coisa meio cansativa. E aí, depois dos seus 40 minutos, o nível de mistério e de suspense, eles continuam sendo mantidos. Porém, o filme, ele ganha aí uma dinâmica melhor. Ele ganha uma proporção um pouquinho maior. É claro que não é uma coisa tão diferente, tão extravagante, mas dá para notar sim que depois dos seus 40 primeiros minutos, o filme ele tem uma pegada, digamos assim, um pouco mais diferente, ele fica mais dinâmico. E isso é algo meio complicado, porque não é todas as pessoas que têm paciência para poder esperar 40 minutos de um filme para realmente se sentirem um pouco mais envolvidas. Então, pode afastar aí certos públicos. Porque realmente parece que o filme ele fica interessante depois desse tempo. Então, assim, A Mulher de Preto, lançado no ano de 2012, eu considerei ele um filme razoável, porque eu acho que depois desses 40 minutos, por mais que o filme ele fique um pouco mais dinâmico, sim, também existem momentos ou outros que eu senti que ficou um pouco arrastado, ficou um pouco forçado, eu fiquei um pouquinho cansado enquanto assistia. Então realmente existem ali um momento ou outro que eu me senti cansado, eu senti a cadeira que eu estava sentado, eu me senti até mesmo com um pouquinho de sono. Não estou falando que o filme ele é de fato ruim. Na verdade, quando eu cheguei ao final dessa produção aqui, eu considerei ele razoável. Razoável porque ele tem sim um clima bom de mistério, um clima bom de suspense, porém eu acho que por mais que o filme ele tenha pegado um pouco mais de dinâmica depois dos 40 primeiros minutos, eu acho que ele poderia sim ser ainda mais dinâmico. Uma outra coisa que eu observei é que esse nível de mistério e de suspense, eles são grandes, mas para pouca coisa. Eu acho que ficou tudo exagerado nesse clima de suspense e de mistério. Eles são bons sim, só que quando eu cheguei ao final do filme eu parei e pensei, caramba, eu acho que por mais que tenha uma história pesada, uma história trágica, não era para tanto. Daria para ser uma coisa mais fluida, mais suave. Não que esse clima de suspense e de mistério eles sejam coisas negativas, só que eu acho que no contexto que o filme ele estava inserido, eu achei que ficou um pouco exagerado. Uma outra coisa que eu preciso comentar aqui é a respeito da atuação do Daniel Radcliffe, que interpretou aí por muitos anos o nosso querido e famoso Harry Potter, franquia essa que eu sim sou fã com certeza. Mas o que eu estou querendo dizer com relação a isso? Porque é que eu também mencionei aí a franquia Harry Potter? Veja,
Esse filme foi lançado no ano de 2012, muito próximo ao que o filme Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 2, foram lançadas. Se eu não me engano, eu acho que o último filme da franquia Harry Potter, ele foi lançado em 2011, se não me falha a memória. Sim, eu já fui fã de Harry Potter. E o que acontece? Acontece que eu via muito do Harry Potter nesse filme A Mulher de Preto, lançado no ano de 2012. Não sei se foi porque ele tinha acabado com a franquia aí, Harry Potter, da franquia que consagrou o Daniel Radcliffe aí no cinema, mas eu não consegui ter uma visão diferenciada do personagem aqui. Parecia que eu estava assistindo sim um tipo de spin-off, digamos assim, de Harry Potter. Uma outra coisa que eu vejo que me fez ter essa percepção também de que o personagem ele ainda estava pegado, ou na verdade o ator ele estava pegado ainda ao personagem Harry Potter, também foi a dublagem. O querido Caio César, que acabou falecendo em 2015, em setembro de 2015, em uma vítima de troca de tiros, enfim. Ele dublou também o Daniel Radcliffe aqui em A Mulher de Preto, e a mesma dublagem aí do personagem Harry Potter. Então, em diversos momentos, enquanto eu estava assistindo A Mulher de Preto, além da presença do ator, que é uma coisa óbvia, também tinha a questão da dublagem, que era a mesma do personagem Harry Potter dos seus 8 filmes. Então eu confesso que eu tive uma certa dificuldade, digamos assim, de desvencilhar um personagem do outro. Mas enfim, para quem nunca assistiu Harry Potter, para quem não gosta, não vai ter esse tipo de problema. Mas para quem já foi fã, sim, eu já fui fã da franquia Harry Potter, eu tive uma certa dificuldade em assistir esse filme sem associar uma coisa com a outra. E ainda falando do Daniel Radcliffe, ele tem sim uma boa atuação aqui, porém eu acho que poderia ser melhor. Em alguns momentos, ou melhor, na maioria dos momentos do filme, o Daniel parecia que ele estava sempre com a mesma expressão. Eu mal via ele com expressão de medo, com expressão de assombrado, com expressão de desconfortável com a situação. Parecia que ele estava sempre fazendo as mesmas caras e bocas do início ao fim. Tiveram alguns momentos aqui e ali que realmente dava para ver um pouquinho mais de medo no rosto dele, só que ainda assim não foram convincentes. Então eu acho que talvez para o ator não tivesse sido fácil essa troca de personagem. Eu não sei se o ator, provavelmente sim, o Daniel já interpretou outros personagens em outros filmes enquanto fazia aí a franquia Harry Potter, mas eu não sei, eu confesso que eu ainda assim fazia associação de uma coisa com a outra, o que é de fato negativo, porque quando você presta muita atenção em um personagem e linka ele com um outro filme, com um outro universo, fica muito complicado ver o desempenho dele em uma coisa isolada, porque veja, Harry Potter é uma franquia marcante, me marcou e marcou aí diversas pessoas, inclusive marcou o ator, que com certeza ganhou muita fama, muito dinheiro e muito sucesso por conta dessa franquia. E fazer essa desassociação é algo que para mim foi meio complicado, sim. Bom, para poder finalizar esse vídeo, hora de voltar a falar do filme como um todo. A Mulher de Preto tem um bom nível de mistério e de suspense, que eu já considerei aí um tanto quanto exagerado referente ao resultado final, referente ao que o filme ele tinha para ser mostrado. É claro que tem aí toda uma história pesada, mas eu acho que o filme ele realmente não se passa disso, somente uma história. Temos ali com certeza uma ótima fotografia, bons enquadramentos, só que o filme ele é somente uma história. Você não tem ali muitas cenas de jump scares, que são aqueles famosos sustos. Você não tem muita coisa dinâmica nesse filme. É um filme sim mais lento, é um filme devagar, principalmente nos seus 40 primeiros minutos. E eu considerei esse filme razoável.
Não é um filme muito bom, não é um filme bom e também não é um filme ruim. Dá pra assistir sim, só que o meu conselho é que quando você for assistir a essa produção, você esteja no mínimo descansado ou descansada, porque senão corre o risco sim de você cochilar, porque é um filme que, diferente de outros que te convidam a participar daquele universo, você tem que meio que se forçar a entrar ali para realmente viver as experiências junto com os personagens. Pelo menos essa foi a minha percepção. Meu nome é o Eric Pedro, esse é o canal Terrornologia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, se inscreva no canal, porque assim você me incentive muito a continuar investindo aqui no YouTube. Muito obrigado, até a próxima e tchau!